Esse texto deixa claro que desde a eternidade Deus deu a Jesus Cristo um povo, um rebanho tirado de entre judeus e gentios, de entre a humanidade pecadora, culpada e perdida. Aqui não é dito qual é o critério, porque Deus deu estes e não deu aqueles. Com certeza não foi porque Deus previu que aquelas pessoas haveriam de crer, porque no texto todo está dizendo que eles creem porque são ovelha, e não que porque eles creram, eles se tornaram ovelha. Então, a vontade de Deus já antecede a reação humana. Eles creram porque Deus os havia dado a Cristo. Então isso tudo revela esse plano, esse projeto, esse acordo entre o Pai e o Filho feito desde a eternidade. Segunda coisa, e eu sei que isso pode parecer um pouco chocante, mas a gente não pode, se a gente vai expor o texto bíblico, a gente tem que ser fiel ao texto. O texto sugere bem sugerido, que Cristo veio ao mundo para dar a sua vida, para salvar o seu rebanho. Eu sei que há passagens na Bíblia que dizem que Cristo morreu pelo mundo, mas a gente tem que entender que essa morte dele pelo mundo foi no sentido de que se o mundo todo fosse o rebanho dele, há no sangue dele virtude e poder suficiente para salvar cada pessoa do mundo. Mas o que Cristo fez na cruz é eficiente e salva somente o seu rebanho. O tempo todo ele está dizendo aqui: eu vim dar a vida pelas minhas ovelhas, e vocês não são minhas ovelhas, vim dar a vida por elas, não por vocês. Então, nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão na cruz. Todos aqueles que são seus, por quem ele morreu, receberão a vida eterna, e ninguém as arrebatará da mão do Pai. Cristo não morreu em vão por ninguém. Cristo não morreu em vão. Nenhuma gota do seu sangue foi derramado em vão, mas o seu rebanho será salvo. Ele veio livrá-los da condenação e da destruição. Terceira coisa que esse texto nos ensina é que antes e durante o tempo de Cristo apareceram muitos falsos profetas e messias, mas Deus sempre preservou os seus de seguirem um erro. Eles reconheceram a voz de Cristo e o seguem. A história da igreja, nós estamos vendo no ano 2000, não é? A igreja cristã tem 2000 anos de história. E quando a gente lê a história da igreja, eu gosto muito de ler a história da igreja, a gente percebe os grandes desvios que aconteceram durante a história da igreja. Por exemplo, no período da Idade Média, quando entrou o catolicismo romano, o problema não é o catolicismo, o problema é o romano, não é? Entrou o catolicismo romano e trazendo todas aquelas doutrinas, mediação de Maria, mediação dos santos, purgatório e tudo mais. Ainda assim, quando você lê os escritos de pessoas, de estudiosos, de piedosos na Idade Média, você encontra o remanescente fiel ali. Você percebe que apesar de todo o desvio na Idade Média, tinha gente crente, os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Por isso que Jesus Cristo disse: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja sempre existiu e ela é composta, ela pode variar na sua externalidade, mas ela é composta desse rebanho que Deus deu a Jesus Cristo e que é feito de pessoas de todas as línguas, tribos, povos e nações espalhados por toda a história da igreja, desde o seu começo até o dia de hoje. E que Cristo está rebanhando, Cristo está chamando através da pregação do Evangelho. Quarta coisa que nós aprendemos: a obra de Cristo é perfeita e completa, não tem que adicionar nada. Ele morre pelas ovelhas, dá vida pelas ovelhas, garante a vida eterna, garante a entrada, garante pastagem, e diz: ninguém vai arrebatar vocês da minha mão, vocês nunca vão perecer, porque o Pai que me deu todas estas coisas é maior do que tudo, e eu e o Pai somos um. A obra de Cristo é absolutamente perfeita e nós confiamos nisso. De que maneira Jesus chama as suas ovelhas hoje? É a próxima pergunta, porque ele não está mais aqui entre nós, fisicamente. Como é que ele chama as suas ovelhas hoje? Ele chama através de pastores que ele mesmo levanta, e mediante a pregação e ensino da sua palavra. Os pastores que Cristo levanta para chamar o seu rebanho, eles não têm o direito de dizer nada que o Supremo Pastor não tenha dito. E o que Cristo disse, o que ele fez, a sua obra, a sua ressurreição e o seu ensino, estão aqui. Se a gente quer ouvir a voz do bom pastor, é aqui que nós vamos encontrá-la. É aqui que ele fala, por isso que ele mandou escrever, por isso que ele levantou os apóstolos para, de maneira inspirada, infalível e inerrante, escrever tudo aquilo que ele havia ensinado. É aqui que a gente vai escutar a voz do bom pastor. Por isso que eu disse a vocês no começo: o pastor, ele não tem autoridade de si mesmo, nós somos copastores auxiliares. O pastor do rebanho é Jesus Cristo.
Como é que ele fala hoje? Ele fala através da sua palavra. A função do pastor é trazer a palavra do Supremo Pastor para a igreja, para o rebanho, para alimentar o rebanho. O que vai alimentar o rebanho não são as minhas experiências, as minhas histórias, as minhas ideias, minhas elucubrações, desculpa, palavra difícil, mas exatamente aquilo que o bom pastor ensinou. É assim que ele faz isso. O Espírito Santo chama de maneira irresistível e eficaz as ovelhas, elas distinguem a voz do bom pastor, creem em Cristo, são perdoadas e salvas e já recebem vida eterna. Eu sei que tem pastores e líderes aqui do povo de Deus. Pergunta, queridos, a pergunta para mim e para vocês. Somos como o bom pastor ou somos mercenários? Qual o motivo e a razão pela qual nós resolvemos um dia que nós seríamos pastores de uma igreja evangélica? Para quê? Porque não passamos no vestibular para a medicina? Porque a gente não tem condição de seguir qualquer outra função? Porque parece uma maneira fácil de ganhar um salário? O que é que nos motiva a trabalhar e a servir a Deus como pastor do rebanho? Vocês têm aqui a definição do que é o bom pastor e o verdadeiro pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, está pensando no bem do rebanho e não no seu. Se necessário for, se sacrifica e renuncia por ele. O mercenário não. O mercenário quer saber do salário dele no fim do mês. É isso que ele está interessado. Por isso não está aí com o estado das ovelhas, não está preocupado com as ovelhas. O que somos nós? Damos a vida pelo rebanho ou procuramos nos aproveitar dele? Alimentamos o rebanho com as palavras do Senhor Jesus ou com nossas ideias, invenções e novidades? Buscamos a perdida, lutamos para que elas permaneçam firmes na fé, buscamos a Deus em oração por nossas ovelhas. E aqui eu quero dar uma palavra de encorajamento. Primeiro o chicote, como é o nome? Estralou, né? Chicote estrala, mas agora vem a palavra de consolação também, né? Meu querido pastor, as ovelhas vão seguir a voz de Jesus e não a sua. Você não sabe como isso tira um fardo das minhas costas. Eu não consigo converter uma pessoa. E Deus não pede isso de mim, que eu converta alguém. As ovelhas não vão me seguir, elas vão seguir a Jesus Cristo. Eu sou apenas o instrumento de Deus para isso. Você não vai salvar absolutamente ninguém. É Cristo quem chama as ovelhas, elas ouvem a voz de Cristo e não a sua. E não a sua. Então, por isso, pregue a palavra com fidelidade. Às vezes você encontra pastores fiéis que ensinam a palavra de Deus, pregando ano após ano no mesmo lugar, trabalho difícil, parece não crescer. Mas é que o crescimento não depende dele. Ele não pode fazer a ovelha ouvir. Quem vai fazer a ovelha ouvir é o pastor das ovelhas, Jesus Cristo, que vai chamá-las. Então, nós não podemos medir a fidelidade de um obreiro e de um pastor sempre pelo resultado numérico. Porque quem chama é Cristo, é Ele que chama as ovelhas, elas ouvem a voz de Jesus e não a voz do indivíduo. Então por isso pregue. Por outra razão também, tem muito bode no meio do rebanho e a palavra de Deus divide. Alguém já disse, doutrina divide, é verdade, divide mesmo, entre os que são de Jesus e os que não são. Prega a palavra, prega a verdade, você vai ver as reações. Não foi isso que Jesus fez? A multidão estava toda atrás dele. Fariseus, os judeus, o povo. Aí ele começou a pregar, eu sou o bom pastor. Aí dividiu, não foi? Não dividiu? Já veio o pessoal dizendo, ele está endemoniado. E outros dizem, não, o endemoniado não pode dizer palavras como essa. O endemoniado pode curar um cego. A palavra de Jesus divide. E pregue a palavra, que é o meio que Jesus usa para separar as ovelhas dos bodes. E porque se você não pregar a palavra, vai ficar tudo junto. Tudo junto. Mas a palavra, ela vai trazer essa definição. E finalmente, queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, que nós ouçamos a voz do bom pastor, não ouçamos a voz dos estranhos e louvemos esse Deus por esse evangelho tão maravilhoso e tão precioso.